Olá, povo de Cristo, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Eu sou o diácono Jonathan Cadiz, estou aqui com você mais uma vez para mais um vídeo, hoje para falar sobre a nossa conversa sobre EBD, tá bom? Nós já estamos na nossa segunda lição do primeiro trimestre de 2024 da classe dos adultos da revista da CPAD, comentada pelo pastor José Gonçalves. A lição de número 2 já está disponível no nosso canal, tá bom? Lembrando a você que com uma semana de antecedência já colocamos a lição para você poder ter acesso, tá? Então a lição de número 2, que é a lição que fala sobre imagens bíblicas da igreja. No tópico 2 fala sobre imagens que descrevem funções da igreja. E no subtópico 2 mostra a igreja descrita como com a imagem do corpo de Cristo para mostrar características da função da igreja, tá? E dentro disso surge uma pergunta. Eu posso ser membro fora do corpo? A ideia de desigrejado tem base bíblica? Vamos falar um pouco sobre isso na nossa conversa sobre EBD. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo aí com alguns amigos, coloca no grupo da igreja. Não se esqueça de comentar, dê a sua opinião e juntos vamos seguindo sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Você conhece o mãozinha da família Addams? Pois é um membro fora de um corpo. O que isso tem a ver? Bom, igreja sou eu ou igreja somos nós? Eu posso ser igreja sozinho? Eu posso ser membro fora do corpo? Um texto muito usado pelos desigrejados. Atos 17, 24. O que significa Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? Vamos ver tudo isso hoje na nossa conversa sobre EBD. Fique até o final desse vídeo, porque tem muita coisa boa para você aqui hoje. Bom, a cada dia que se passa, surge no meio da cristandade um expressivo número de pessoas que passa a viver à mercê de suas próprias ideologias, completamente descomprometido com a Igreja de Cristo. Enquanto em algumas partes do mundo clama-se para se ter uma igreja, aqui em alguns lugares onde se tem tantas igrejas ao redor, existem pessoas que não querem assumir um compromisso com nenhuma delas. Mas eu quero examinar aqui com você hoje o contexto de Atos 17, tá bom? Paulo está numa cidade chamada cidade de Atenas, você conhece, uma cidade entregue à idolatria, versículo 16 diz isso, e no versículo 22, na versão King James, que é a que eu estou aqui em mãos, fala que eles também eram entregues à superstição. Eles discutiam muito filosofia e pensamentos diferentes, gostavam de ouvir novidades, eram idólatras e supersticiosos. Paulo chega nessa cidade, começa a pregar o evangelho, um avivamento vai começar a acontecer, um movimento vai começar a acontecer, e Paulo é levado ao Areópago, que era uma espécie de tribunal, porém Paulo ele não é levado para ser formalmente julgado. Eles solicitaram que Paulo defendesse os seus ensinamentos ali no Areópago. Então, o que Paulo faz nesse Areópago? Ele, combatendo a idolatria, tá, e a superstição dos atenienses, e começa a pregar para eles, a ensinar a eles que Deus não se limitava a ser preso em um templo, e que Deus não podia ser apalpado ou feito de imagens. Ele é o criador de todas as coisas e não criado. Então, quando você lê Atos 17, versículo 24, você vê no final, na parte B, Paulo dizendo, porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Mas se você, principalmente lê todo o capítulo 17, mas se você continua a leitura, ele diz, nem é adorado por mão de homens, nem mesmo necessidade de coisa alguma, visto que ele dá vida, respiração em todas as coisas. Tá? Então, Paulo ele está mostrando
mostrando que Deus ele não pode ser apalpado, ele não pode ser visto e ele não pode ser preso a templo algum. Então, esse texto ele não sustenta a ideia de que eu não devo ter um local específico. Eu posso ter uma reunião, eu posso ter comunhão, eu posso ter um local de culto. Desigrejados geralmente são pessoas decepcionadas ou frustradas com alguma coisa que aconteceu dentro de alguma igreja, pessoas às vezes que se acham mais justas do que as outras e não quer ficar em igreja porque viu o irmão tal, o irmão ciclano, o irmão fulano pecar em alguma coisa, ou são pessoas que são insubordinadas, não querem ser subordinadas, são pessoas insatisfeitas, ou às vezes são andarilhos que querem andar por aqui, por ali, levados a qualquer vento de doutrina, tá? Ou são realmente pessoas que não querem se submeter à subordinação de alguém. O que eu aprendo com a Bíblia? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo chama a igreja de casa de Deus. E agora, já que Atos 17, 24, tão usado, diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O próprio Paulo, que faz essa afirmação, também chama a igreja de casa de Deus. O termo eclésia, usado primeiramente por Cristo em Mateus 16, nunca se refere a um indivíduo, a uma pessoa, mas a uma assembleia, a uma congregação. Eclésia, que é o termo grego usado para igreja, é usado para denominar um conjunto de pessoas e nunca em uma singularidade. O próprio Paulo, quando ele quer se referir a uma pessoa no singular, ele o faz, como ele fala de Epafrodito, quando ele fala de Febe, quando ele fala de tantas pessoas. Quando ele quer se referir ao coletivo, Paulo sempre diz a igreja de Cristo que está em determinado lugar, em Roma, em Corinto, em Filipos. O próprio Jesus Cristo, em Apocalipse, ele se refere à igreja como um conjunto de pessoas quando ele manda João escrever a carta à igreja de determinada cidade da Ásia Menor, a igreja de Sardes, a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia e etc. Então, eclésia é sempre usado para se denominar um grupo de indivíduos, uma assembleia, uma reunião, e não a uma pessoa no singular, tá bom? Na própria lição, nós vemos dois símbolos muito importantes da igreja. A igreja como edifício, a igreja como uma casa, tá? A igreja como santuário de Deus. E também vemos a igreja como o corpo de Cristo. Então, como a imagem de um edifício, uma casa, Jesus mesmo empregou o termo edificarei a minha igreja em Mateus 16, 18, usando o termo edificar, como o termo usado como uma construção. E Pedro também usa esse termo de um edifício, de uma construção, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 4 ao 8. Pedro está falando, dentro dessa linguagem de edifício, de edificação, de construção, que cada crente é uma pedra viva de uma construção edificada na pedra principal, na pedra angular, a pedra principal, que era a base da construção que nós temos hoje como sapata, o fundamento da casa. Então, Pedro lhe mostra que cada cristão é uma pedra dessa construção. Então, sozinho eu sou um tijolo, juntos nós somos um grande e forte edifício, tá bom? Agora, o melhor símbolo usado para a gente terminar é o de corpo de Cristo. A igreja é descrita como um corpo, onde Cristo é a cabeça e nós somos membros desse corpo. E para compartilhar desse pensamento, eu quero ler alguns textos de 1 Coríntios 12, a começar pelo versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Então, só esse texto aqui mostra que a igreja é um corpo com muitos membros, que sendo muitos, estão ligados em um só corpo. Agora, ele fala no versículo 21 e 22, e o olho não pode dizer à mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tem necessidade de vós. Ante os membros que parecem ser os mais fracos são necessários. E o versículo 25 diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Então, fora o mãozinha da família Adams, um membro não sobrevive fora do corpo. O membro só sobrevive se ele estiver ligado no corpo. Um dos motivos para isso é que o próprio corpo oferece os nutrientes suficientes para a sobrevivência do membro. Então, fora do corpo, você está desligado do corpo. Membro fora do corpo não é corpo.
é um membro, e ainda um membro morto. Agora, um membro junto do corpo, ele é um corpo vivo, tá bom? Então, junto nós fazemos parte do corpo, onde Cristo é a cabeça. Ele comanda, ele que coordena, tá? E os membros trabalham juntos para o crescimento do corpo. Todos os membros, pequenos ou grandes, são importantes. Então, querido, querida, igreja não sou eu, igreja somos nós. Igreja não é clube, igreja não é indústria ou estrutura comercial, mais que uma organização. A igreja é um organismo vivo e nós somos membros que fazemos parte desse corpo. Nós somos pedras vivas que fazemos parte dessa grande construção. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar como igreja, como é o costume de alguns. Fique na paz, Deus abençoe sua vida, um abraço.